Pessoal, esta é a primeira parte das aulas assíncronas para o segundo tópico, né? Nós paramos no primeiro tópico nesta parte da matéria. Então, onde falamos de fluxo magnético e indução magnética. Na verdade, falamos mais propriamente de fluxo magnético, né? Então, o fluxo magnético então, a quantidade de linhas de força ou linhas de indução, que é a mesma coisa, né? Que atravessa uma certa superfície. O fluxo é, portanto, uma grandeza associada a uma área, tá? Então, é associado, como dissemos, a uma área. Bom, a unidade, então, no sistema CGS é uma linha de força ou um Maxwell. Porém, no sistema internacional, sistema SI ou MKS, metro quilograma segundo, né? A unidade, então, de fluxo magnético é Weber, né? E um Weber é uma unidade, então, bastante grande e é comum que se utilize um miliweber, que é 10 na menos 3, um microweber, que é 10 na menos 6, né? E a relação, então, de um Weber que é do sistema internacional, né? O Weber, com o sistema CGS, que é centímetro, grama e segundo, né? CGS, a relação é, então, 1 Weber igual a 10 na 8 Maxwell igual a 10 na 8 linhas de força. Então, apagando aqui. Bom, então, indução magnética ou densidade de fluxo magnética, né? Então, é a segunda grandeza, a indução magnética, né? Então, observa-se, então, que as linhas de força estão mais próximas do polo. Por exemplo, uma área de 1 milímetro quadrado, 1 centímetro quadrado, 1 metro quadrado, colocada próxima ao polo, será atravessada por maior número de linhas que uma área colocada a mais distância. Por exemplo, uma distância maior, vamos dizer assim, né? Mais afastada. Por exemplo, nesta posição que está do polo, esta área aqui de 1 centímetro quadrado, ela está atravessada por mais linhas de força que esta outra área que está mais afastada. É a mesma área, só que mais afastada, ela é atravessada por menos linhas de força. Então, mais próximo do polo, estão mais concentradas as linhas de força. A área que estiver próxima dele estaria atravessada por maior quantidade de linhas de força em relação à área que estiver mais afastada. Bom, intuitivamente sabe-se que onde as linhas estão mais concentradas, o poder, né, do ímã é mais intenso. Então, a indução ou densidade de fluxo magnético, repetindo, a indução ou densidade de fluxo magnético, é a mesma coisa, é uma grandeza que mede a concentração de linhas de força em cada ponto do campo magnético. Certo? Então, a indução ela é uma grandeza, então, que mede a concentração de linhas de força, né, em cada ponto do campo magnético. Bom, a indução magnética é representada pela letra beta, do alfabeto grego, mas é um B, pode usar como um B que não tem problema, está no mesmo, mas é beta. Então, a indução magnética é o vetor cujo módulo é a razão entre o fluxo magnético que passa numa área colocada perpendicularmente às linhas de força e o valor desta área, e cujo sentido é o mesmo sentido da reta tangente à linha de força no ponto considerado. Tá? Então, o sentido, então, ele é tangente, né,
a linha de força no ponto considerado. Então, a indução é uma reta tangente à linha de força em cada ponto, tá? Então, neste ponto vai ser uma linha de força, uma direção, um sentido, no caso, né? Se fosse mais atrás aqui, teria um outro sentido, né? Então, em cada ponto, ele tem um sentido tangente à linha de força naquele ponto, tá? Aqui está nesse sentido, por exemplo, esta linha, se fosse pego mais aqui embaixo, já teria já um outro sentido, né? Então, a indução, ela tem o sentido da linha de força por onde, no ponto onde passa uma reta tangente a essa linha de força. Bom, aquele conceito ali, vamos mostrar em equação agora. A equação, então, da indução. Então, a indução é igual ao quê? Ao fluxo. Espera aí, tá mal. Apagando. Quer apagar? Volta. A indução, então, a indução é o fluxo aqui, ó, o fluxo dividido pela área perpendicular a esse fluxo. Ou pode ser a área, podemos considerar que a área perpendicular ao fluxo, né? Ou que é a mesma coisa, a indução seria o fluxo que seja também perpendicular à área. Qualquer um desses, ou seja, eles têm que estar perpendicular. O fluxo com a área que vai ser atravessada por esse fluxo. Aí nós vamos ter a indução. Tá? Então, no sistema internacional de medidas, sistema SI ou MKS, da equação acima, esta aqui, a indução é o fluxo dividido pela área perpendicular a ele, então obtemos a unidade de densidade de fluxo. Então, a unidade de densidade de fluxo da indução é unidade de fluxo sobre a área. Então, é Weber, o sistema internacional é Weber por metro quadrado, que dá Tesla, certo? Então, a unidade de indução no sistema internacional é Tesla. Tá? E no sistema CGC, centímetro grama por segundo, né? Centímetro grama por segundo, a unidade é Gauss. Tá? A unidade, então, de indução é Maxwell, né? Por centímetro, que dá Gauss. E a relação entre Tesla e Gauss, 1 Tesla é igual a 10⁴ Gauss. Então, a indução pode ser medida diretamente por um gaussímetro. Ela, obviamente, será encontrada em Gauss. Ou em teslímetro. Vai ser encontrada, então, um Tesla. Então, a indução pode ser medida, né? Enquanto que o fluxo, que a seção for perpendicular à indução, né, pode ser calculado, então, pelo produto, né, da indução pela área perpendicular. Tá? Então, o fluxo se calcula com a indução vezes a área perpendicular, que é a mesma coisa que tu ter indução perpendicular à área multiplicado por essa área. Tá? Estou insistindo no perpendicular aqui, porque nós vamos trabalhar bem com isso aqui.
tinha feito, é a mesma coisa que apareceu agora na tela aqui.